energética, os caminhos da transição energética, acho que mais oportuno impossível, porque a gente terminou aqui falando muito dessa temática. Eu quero convidar aqui ao palco, só o pessoal fazer a troca aqui das águas e das xícaras, mas vou convidando aqui já para o nosso palco o Cristiano Pinto da Costa, presidente da Shell Brasil. O Hélio Costa, presidente do Conselho da Light e também ministro das Comunicações. Ele foi ministro das Comunicações em 2 oportunidades. A Luísa Demoro, Head Global de Transição Energética da Bloomberg NEF. Elbia Ganum, CEO da Associação Brasileira de Energia Eólica, AB Eólica. O Cláudio Oliveira, vice-presidente de Relações Institucionais da Cosan. E o Thiago Toscano, presidente da Itaminas. Todos aqui no palco. Bom, eu mais uma vez lembro a vocês deste painel que o tempo sempre estará à frente de vocês, dos senhores e senhoras, na hora da apresentação, para ajudá-los no cumprimento do tempo. Serão 10 minutos de apresentação para cada um. Esse painel ele vai até às 17 horas. Na verdade, a gente vai poder ter um pouquinho de tempo a mais, Flávia, para poder ter um pouquinho de debate, que é super válido, mas peço que cumprem aqui o horário. Dito isso, acho que não tem mais nenhum recado aqui para passar. Eu volto, então, com Carlos Marques para dar início a esse painel. Carlos, sempre lembrando, se puder dar uma contextualizada no tema e nos speakers, sempre ajuda para seguir com as apresentações. Obrigado. Nós estamos aqui no painel Transição Energética, os caminhos da transição energética, tema que, aliás, realmente, como você mesmo falou, permeou várias das discussões aqui hoje. O próprio João Dória colocou o aspecto do potencial que o Brasil tem dentro desse setor. E agora vamos a alguns dos atuantes nessa nossa atividade, falando aqui, dando continuidade já ao nosso próximo painel. Já convido para a sua conferência o primeiro expositor, o vice-presidente de Relações Institucionais da Cosan, o Cláudio Oliveira. Muito bem, boa tarde a todos. Obrigado a Lídia, obrigado, João Dória, pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante, tão relevante para uma plateia tão seleta. Muito bem. A ideia aqui é mostrar inicialmente o caminho que o Grupo Cosan tem trilhado, através de suas empresas controladas ou investidas, né, buscando acelerar essa transição energética através de seus produtos e seus serviços. Essa é a primeira parte. A segunda parte, ministra Isabela Teixeira, é trazer 3 ou 4 pontos para reflexão que, de certa forma, possam nos ajudar a acelerar essa transição energética e colocá-la na velocidade que, de fato, o mundo necessita. Pois muito bem. Começando, bom, esse é o nosso portfólio completo, né? Então, a gente tem aí as empresas que compõem o Grupo Cosan, a Raízen, que é a empresa produtora de biocombustíveis, açúcar, biogás, etc. A Compass, que é a nossa holding de gás. A Rumo Logística, que é a nossa empresa logística ferroviária. A Radar, que é uma empresa de gerenciamento de terras agrícolas. A Moove e, obviamente, a Vale, como empresa investida que todos conhecem. Mas eu quero focar aqui a minha fala em 2 empresas principais, na Raízen e na Compass, que é a nossa holding de gás. Muito bem.
Começando pela Raízen, a Raízen já é, de fato, uma referência global em questões de bioenergia, tem um portfólio já bastante solidificado, com mais de 10 produtos renováveis, e todos eles fabricados a partir da cana-de-açúcar. E aqui eu gostaria de fazer 2 comentários sobre cana-de-açúcar, se me permite o ministro Roberto Rodrigues aí. Primeiro, ministro, que a cana-de-açúcar é, de fato, o melhor coletor solar que a natureza nos oferece, nos ofereceu até hoje, né? Então, assim, a taxa de conversão da cana-de-açúcar é altíssima, ela converte energia solar para algo em torno de 100 toneladas de biomassa por hectare, muito mais do que qualquer outra cultura alternativa que a gente tenha, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a gente entender como é que foi a evolução dessa indústria no Brasil, né? Então, quando a gente olha para esse gráfico abaixo do lado esquerdo, a gente vê as ondas de implementação dessa indústria que foram feitas a partir da cana-de-açúcar, né? A primeira onda, que é essa onda tradicional que todos nós conhecemos, né? Que tem açúcar e etanol como a base da produção. E, nesse tempo, ministro, a gente achava que toda a energia estava no suco da cana-de-açúcar, estava no seu sumo, né? Mas depois a gente descobriu que aquilo era só um terço. Tinha um terço na palha e um terço no bagaço. E aí, na década de 90, a gente passou para essa segunda onda, né? Onde a gente começou a produzir bioeletricidade a partir da queima do bagaço. Muito bem. E aí chegamos, então, na terceira onda, que é a onda que nós nos encontramos agora, em especial a Raízen, né? Onde a gente tem fabricado, a partir dos resíduos da cana-de-açúcar, e aí incluindo palha e bagaço, o etanol de segunda geração e biogás e biomassa, também com resíduos gerados a partir da vinhaça, né? E olha só o potencial que aparece como quarta onda, né? Aparece todos esses produtos aí que a gente começa a fazer experimentos, né? E começando aí pelo SAF, né? Que é o Sustainable Aviation Fuel, que tem uma rota promissora, que é essa rota do alcohol to jet, né? Então, esse é o primeiro produto. Naturalmente, tem o biobunker, que vai permitir que se desloque o consumo de bunker meramente fóssil por produtos renováveis, bioplásticos, que são experiências que já existem, né? E aí com centrais petroquímicas nos ajudando, e biometanol, lignina, obviamente amônia verde e hidrogênio. Bom, nós temos 2 observações finais. Nós temos a Raízen tem 35 parques de bioenergia, onde esses produtos são feitos, e possui aí uma área cultivada de 1.300.000 hectares. Para fechar a Raízen, queria fazer só um comentário sobre etanol de segunda geração. O etanol ele é feito a partir de um processo proprietário, né, de tecnologia proprietária da Raízen, e que ele vai lá e quebra a célula da celulose através de enzimas específicas, né? E tem 2 grandes benefícios, né? Quais são esses benefícios? O primeiro é que se consegue produzir 50% a mais de etanol com a mesma área de cana plantada. Por quê? Porque, na realidade, você produz a partir de resíduos. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que ele tem uma intensidade de carbono 30% menor do que o etanol de primeira geração. Então, isso é, assim, o grande achado que tem na fabricação do etanol de segunda geração. E aqui, governador Riedel, nós temos um projeto de 9 plantas, né? Já temos 2 em operação e 4 que estão em construção, e, naturalmente, nós temos mais 3 que vão entrar em construção, e uma delas no estado do Mato Grosso do Sul, como o senhor bem sabe aí. Pois muito bem, esses são os pontos de Raízen. Agora eu queria fazer poucos comentários sobre a Compass, que é a nossa hold de gás natural. A Compass ela tem 2 verticais. A gente pode ver pelo lado esquerdo a primeira vertical, que é a distribuição de gás natural. A gente tem uma enorme distribuição de gás natural através da Comgás, que é a maior distribuidora de gás da América Latina, e através da Comit. A Comit, por sua vez, controla diversas outras distribuidoras, como Sugás, Compagás e por aí vai. E do lado direito, a gente vê a área de marketing e serviços e
de operação no mercado livre, que é a ED, né? A ED tem estreado aí ativos bastante importantes, né? Começando aí pelo terminal de regaseificação de Santos, e tem atuado também na consolidação e na distribuição de biometano. Aí abaixo alguns números, né? Mas que não são tão importantes agora de serem estressados. Com relação à área de gás natural, é importante também dizer que a gente tem alguns compromissos que estão muito atrelados com a transição energética para 2030. O primeiro é a gente buscar a neutralidade de carbono para escopos 1 e 2, e, para tanto, a gente mostra aí esse caso de sucesso que foi o caso da Comgás, né? Onde a gente pode observar uma redução entre os anos de 2015 até 2023 de cerca de 88% das emissões, né? Isso feito através de um esforço bastante grande da empresa. E do lado direito, a gente tenta endereçar as questões do escopo 3 quando a gente busca liderar toda a distribuição de gás renovável, biogás e biometano no Brasil. E aí, através de vários acordos que estão sendo trabalhados ou já estão sendo implementados. Antes de ir para o último slide, o slide final, eu queria fazer mais um comentário sobre uma iniciativa que surgiu através de uma parceria entre a escola de Engenharia de Produção da Poli, da USP de São Paulo, COSAN e a Fundação Vasolini, que foi a criação deste Instituto de Inovação para a Transição Energética, esse centro que foi criado, que é o ETIC, né? Ele tem duas áreas principais. A primeira área ele cria um ambiente multidisciplinar, onde diversos assuntos são levantados, são estudados, que vão desde a área de políticas públicas relacionadas à energia, como estudos de mercado de energia, modelos matemáticos, e por aí vai. E tem também um outro polo, uma outra área que é dedicada à pesquisa acadêmica mais pura, cujo objetivo é manter o Brasil, possibilitar o Brasil seguir na liderança desse processo de transição energética. Muito bem, e aqui, em respeito ao tempo, eu já vou para o último slide, e aqui, ministra Isabela, aqueles pontos que eu prometi trazer para a nossa reflexão aqui. Então, alguns já são bastante conhecidos, mas outros nem tanto, né? Então, o primeiro ponto é esse, né, ministra? O mundo precisa de todas as soluções, e simultaneamente, né? Então, não é hora de criar competições onde, de fato, elas não existem ou não devem existir, né? As mudanças climáticas, né, que a gente já vem enfrentando aqui, não só no país, mas no mundo inteiro, elas são, de fato, bastante desafiadoras, mas o Brasil tem um potencial enorme de liderar essa transição energética para dar essas respostas adequadas a essas mudanças climáticas, né? Mas, para isso acontecer, a parceria entre o setor privado e as autoridades, bem como a criação de um arcabouço legal e jurídico, é fundamental para que o Brasil, de fato, assuma essa liderança. O quarto ponto é um ponto que para nós é muito caro, assim, a ciência precisa ser a base de todas essas decisões regulatórias. Quer dizer, medidas que são estritamente protecionistas ou barreiras estritamente comerciais não podem existir na implementação, pelo menos para que se faça a implementação mais ampla dessas medidas que estão sendo trabalhadas. E, por último, investimentos em pesquisa, desenvolvimento, inovação e treinamento de profissionais também é fundamental para que a gente alcance os resultados desejados. Bom, era isso. Fico à disposição. Muito obrigado a todos aí. Muito obrigada, Cláudio Oliveira. Vamos ao próximo expositor, o presidente da Itaminas, Tiago Toscano. Tiago, por favor. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Acho que tem um vídeo institucional primeiro. Conseguiu passar ele?
We transform resources today so that the world around you becomes increasingly better. We are confident that the technology at your disposal is a result of our work. Está disponível. Nós somos Itaminas, uma empresa mineradora que conhece o melhor mundo para você. Só será possível se olharmos o presente com a sustentabilidade do amanhã. Produzimos minério de ferro, uma matéria para o seu carro, tua casa, e as tecnologias que moldam o mundo. A mineração está em tudo que nós fazemos. Traz conforto, progresso e um melhor futuro. Não existe vida sem mineração. Para Itaminas, nós trabalhamos com o social e a responsabilidade ambiental para assegurar um futuro sustentável. Itaminas, liderando o futuro da mineração sustentável. Bom, eu queria começar primeiro, como sempre, agradecendo o convite do Breno. João Dória, que eu, lá em Dubai, falava assim, não é o meu governador, é o meu prefeito, porque com quem trabalhei junto fez um trabalho, né, que hoje continua lá em São Paulo com todas as concessões e que é referência mundial, por exemplo, a concessão do Parque do Ibirapuera, né? E seu nome, nome do presidente Michel Temer, que esteve lá com a gente também, agradecer a presença de todos. Bom, como a gente fala ali, a Itaminas vai liderar o futuro da mineração sustentável. Né, como a ministra Isabela bem colocou na sua palestra, ministra, a descarbonização e o assunto ambiental, ele está aí, a gente pode gostar, pode concordar, mas ele é dado, esse assunto, e ele é caro para a gente lá na Itaminas, que é uma empresa de mineração de ferro, né, e que a gente, dentro do que o Steven falou anteriormente no painel, vê uma grande oportunidade de se posicionar como o berço da descarbonização de toda a indústria, porque a partir do momento em que a gente produz um minério de alto teor, né, que contribui para a redução direta dos altofornos, então a gente reduz também a emissão na indústria de siderurgia, que é responsável por 8% das emissões no mundo, e tem todas as outras iniciativas, algumas das quais já foram faladas aqui. Então, a mineração tem um papel, a mineração de ferro, até especificamente aqui, tem um papel importante no processo de descarbonização do mundo inteiro, né? Só antes, voltando, importante dizer, para vocês entenderem o seguinte, como o senhor falou, o senador Rodrigo Pacheco, né, Minas Gerais, a mineração é muito importante, está no nosso nome. E Minas Gerais é uma tabela periódica que subiu. Né? Na verdade, nós temos lá todos os tipos de minério, inclusive os minérios da transição energética, lítio, nióbio, zinco, fosfato, né, para a agricultura. Então, nós somos uma tabela periódica que subiu. Mas, no caso de minério de ferro, nós estamos numa posição muito privilegiada, porque se a gente considerar que para a indústria da siderurgia fazer a sua descarbonização, além de alto-fornos elétricos e uso de hidrogênio, a gente precisa ainda, dentro do escopo 3, né, promover na cadeia, né, e olhar para o minério de ferro, né, que a base é um minério de 62%, e essa indústria demanda um minério de 65%, 67%, portanto, de maior teor, e com isso menos impureza. O que acontece? Se a gente olhar para o mundo inteiro, a Austrália, maior produtor de minério de ferro, não consegue produzir um minério de alto teor. O tipo de minério não permite que isso seja feito. Então, sobrou no mundo Carajás, lá no Pará, e sobrou Minas Gerais. Existe aí a possibilidade, não existe um consenso sobre a possibilidade de Simandua na África, se é possível ou não atender a rota da descarbonização. Então, o Brasil está muito bem posicionado na linha exatamente do que a Fiona falou aqui na sua palestra, como o berço da descarbonização da indústria da siderurgia. Só que quando a gente olha para o Pará, né, a Vale já produz um minério de alto teor e esse minério já capta um prêmio que existe no mercado sobre o alto teor. E aí, ministro, como você falou assim, na sua palestra também, a conta já está lá, a gente não precisa pegar quem vai pagar a conta, né? Já existe um prêmio em cima desse minério. Só que no caso do Pará, né, a Vale dominando o mercado, ela já sai de lá das minas um minério muito rico, e esse minério não abastece a indústria de siderurgia na redução direta. Ele precisaria ser processado, mas para a Vale não faz sentido fazer isso. Logo, o Pará não consegue se posicionar nessa rota da descarbonização.
sobramos nós, senador, o Estado de Minas Gerais, um quadrilátero ferrífero como o berço da descarbonização da indústria siderúrgica. E aí, só que quando você olha para todas as empresas de mineração que estão lá, de 1 a 10, né, as 10 primeiras, a Itaminas é a 10ª maior empresa de mineração, mas todas elas para cima já têm os seus parceiros ou já dominam o mercado de certa forma. Então, a gente tem Vale, CSN, a Arcelor, tem a sua mineração, vende para siderurgia, a Valorec tem a sua mineração, vende para siderurgia, a Gerdau, a Uzi Minas e assim por diante, né? Samarco já tem os seus clientes. A primeira empresa, que é a maior de todas, né, que tem a possibilidade de avançar na produção de um minério de alto teor e que não tem nenhum parceiro internacional, é justamente a Itaminas. A Itaminas é uma empresa que está sozinha na pista de dança, né, e esperando para ser convidada para vir para o mercado internacional dançar essa dança da descarbonização. Então, a Itaminas ela é única, né, justamente pelo fato de que, se você olhar qual que é o grande problema, inclusive dos outros minerais, né? E o ministro, o senador, sabe muito bem a dificuldade que é o licenciamento ambiental, né? Então, os investidores, por exemplo, né, todos os investidores querem investir em mineração, qual o grande problema deles? Eles sabem quando vai colocar o dinheiro, não sabem quando vão tirar, justamente porque não sabe qual o prazo que vai demorar. E aí tem problema que é do próprio Estado, tem problema que é da própria mineração, mas o fato é que a Itaminas hoje produz 6,5 milhões de toneladas, mas tem uma licença para produzir 15. Então, nós não precisamos discutir essa licença, a gente só precisa aumentar os nossos investimentos. E aí, nesse contexto, né, isso é tudo relevante, por quê? Porque nós somos a 10ª e de nós para baixo, não tem nenhuma empresa que produz 9 milhões de toneladas, que é o que a gente pode crescer. Então, a Itaminas tem a possibilidade de, e é um pouco da discussão que a gente traz aqui, né, e da nossa objetivo na nossa vinda, agradecendo de novo, Breno, pela agenda fantástica, paralela que a gente está montando aqui na sequência nos outros dias, aproveitando, inclusive, João, que a gente foi o primeiro a procurar o Steve, antes de você falar, a gente enxergou já essa oportunidade com essa abertura, justamente porque nós precisamos fazer um investimento de R$1,5 bilhão de reais para poder melhorar a nossa rota de processo e sair de um minério que hoje, na casa de 30% da nossa produção, ele produz com 62% de teor de ferro, e migrar 70% a 75% da nossa produção com o minério de alto teor da redução direta. E aí sim ajudar na rota da descarbonização, cumprindo aquilo que a gente acredita, que o Steven, que a Fiona falou, que é o papel de Minas Gerais, o papel do Estado brasileiro, né, mas pelo fato de ser minério de ferro e ele está lá com a gente, o nosso papel institucional de se posicionar como o berço, repito, né, da descarbonização mundial. Então, nós vamos, da indústria siderúrgica mundial, então nós vamos investir R$1,5 bilhão para melhorar essa rota de processo, crescer e atender esse mercado que paga já o prêmio. E, repito, isso é importante dizer, para vocês terem uma ideia, o preço hoje, né, terça-feira, o minério de ferro fechou 62% a $103. O minério de 65% fechou a 116%, e o de 67% a um pouco mais de 120%. Então, nós estamos falando de um prêmio de quase $20 para uma rota de processo que ela é relativamente simples de ser realizada. E aí, dessa forma, nós acreditamos, né, que a Itaminas, de fato, respondendo a pergunta, a provocação da Fiona, a Itaminas é o futuro da mineração sustentável, porque é possível fazer isso de maneira sustentável. Para quem não sabe, a mineração, com todo respeito, né, ministro Roberto, até porque eu adoro o agro e sócios da Itaminas também atuam no agro, né, o agro, que o senhor falou durante a sua apresentação, preserva ali coisa de 25%, né, não é mesmo, das áreas. Pelos dados do IBRAM, a mineração protege 10 vezes a área que ela explora, né? Belo Horizonte, inclusive, só tem Serra do Curral, Serra do Rola Moça, né, Serra do Gandarela, por causa das obrigações legais de preservação vegetal. Então, é para onde a gente está olhando, mudando o nosso discurso, né? No sentido de que a história é a mesma, mas a forma de contar ela é diferente, a gente pode ser sustentável, e é isso que a gente vai levar do mundo daqui para frente. Muito obrigado.
Nós vamos agora, obrigado, nós vamos agora colocar a apresentação da Luísa Del Moro, sobre Head Global da Transição Energética da Bloomberg. Boa tarde. Primeiro, João Dória, Breno, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar falando para vocês aqui hoje. Eu sou Luísa Del Moro, eu sou Head Global de Transição Energética da Bloomberg NF, baseada aqui em Londres, mas muito presente no Brasil. E a Bloomberg NF é um departamento da Bloomberg que olha para todos os setores e todas as tecnologias relacionadas à transição para uma economia de baixo carbono. E a gente olha também para o mundo inteiro, num high level, mas também para diversos países, incluindo o Brasil. E nós produzimos análises, relatórios e dados que ajudam todos a entender um pouco mais essa transição e a tomar decisões. Um dos nossos relatórios mais famosos, que é um dos nossos relatórios carro-chefe, é o New Energy Outlook. E o New Energy Outlook, ele traz cenários do que será necessário, em um cenário de net zero, entre outros, para que todos os países cheguem a zero emissões líquidas do setor energético. Ele traz uma mensagem importante que eu quero que vocês guardem com vocês, que essa mensagem ajuda a gente a entender a diferença quando comparando com o Brasil. Essa mensagem global é que o nosso cenário net zero vai requerer diversas tecnologias, mas o principal setor que vai precisar da maior parte do abatimento de emissões é o setor de geração de energia elétrica, que vai ver 45% da redução entre agora e 2050. E ele também vai precisar da colaboração de outras tecnologias e outras soluções, como a eletrificação de diversos setores, bioenergia, hidrogênio, captura e armazenamento, entre outros. Quando a gente olha para o mundo, e aí começando a pensar em Brasil também, é importante a gente entender que os caminhos que cada país vão seguir vai ser muito diferente. E parte dessas diferenças de caminho, elas se dão, primeiramente, pela diferença entre matrizes de geração de energia elétrica. O que vocês estão vendo aqui agora são recortes de diversos países e olhando no passado, no mix de geração de energia elétrica e também olhando para os próximos 25 anos, o que vai ser necessário em termos de caminhos da transição do setor de geração de energia elétrica. O que é importante para a gente aqui entender? O que esses gráficos nos trazem? Eles nos trazem a visão muito clara da diferença e do privilégio que o Brasil tem. Por quê? A história que eles estão nos contando é que, na maior parte dos países do mundo e regiões, a gente tem gráficos totalmente tomados por cor preta e cinza, que significam o esforço que esses países vão ter que fazer para fazer uma transição e retirar carvão e retirar gás. Enquanto o Brasil, que é o último quadradinho que vocês estão vendo, ele, ironicamente, é tomado por verde, amarelo e azul, que significa hidro, solar e eólica. Então, o primeiro passo da nossa transição já foi feito, e ele nos coloca numa posição muito privilegiada. Privilégio é a palavra que vocês vão me ouvir dizendo mais nos próximos minutos, eu acho que foi uma grande palavra do dia também. E eu tenho o privilégio de ser brasileira, numa empresa global, com um cargo global, que toca no assunto, em um dos assuntos mais relevantes no momento, que é a transição energética. E eu tenho estado muito presente no Brasil e ficou muito claro para mim que a gente precisa de dados para conseguir apoiar a tomada de decisões e as decisões que vão ser fundamentais para que a gente realmente aproveite as oportunidades e aproveite todos os privilégios que a gente tem. Então, recentemente, a gente lançou um relatório público, que não é algo que a gente faz com frequência, chamado o Brazil Transition Fact Book, que é esse relatório que eu tenho em mãos, que também está disponível no QR Code, que tem nesses slides e nos próximos slides que eu vou mostrar, em que o meu objetivo é trazer dados a público para que todos possam repetir dados da Bloomberg, que não tem nenhum viés, que mostram como o Brasil se posiciona comparado com outras economias mundiais. E muitos desses dados que eu vou mostrar hoje, eles também, alguns vão ser informações novas, mas eles também ajudam a trazer dados para mostrar os pontos que foram colocados ao longo do dia e que também foram colocados pelo Cláudio, pelo Tiago, e eu sei que alguns vão ser colocados pela Elbia.
primeiro ponto que eu quero trazer com clareza, em contraponto ao primeiro gráfico que eu trouxe, é o caminho do Brasil. O caminho do Brasil, quando a gente fala de transição do setor elétrico, ele sim vai necessitar de mais construção de plantas de energia renovável, mas ele vai ser principalmente construído em torno da transição de outros setores, isso inclui eletrificação de alguns setores, como industrial, transporte, edificações, também bioenergia, hidrogênio e captura e armazenamento de carbono. E para que essa nossa transição aconteça, a gente vai precisar de instalação, deployment, de uma quantidade muito grande de tecnologias. Algumas são tecnologias mais maduras, como a continuação de construção de plantas eólicas e solares, até para apoiar essa eletrificação, e outras são tecnologias mais novas e menos maduras, como, por exemplo, o hidrogênio, que está sendo muito falado. Isso representa uma oportunidade de investimento enorme, de trilhões de dólares. Só para dar uma ideia de escala, se a gente olhar apenas para as soluções que vão suprir oferta de energia limpa, tanto renováveis quanto hidrogênio, e também as redes que vão ser necessárias, a gente está falando, nos próximos 25 anos, de uma oportunidade de 1,3 trilhões de dólares em investimento para o Brasil, se a gente seguir esse caminho. E no setor de energia renovável, é um setor que a gente já consegue enxergar os sucessos e também demonstrar o potencial para outros setores. A gente fala muito de potencial de investimento, e esse potencial ele já é provado hoje. O Brasil, se a gente olhar para números de investimento globais em tecnologias de transição energética, o Brasil é o 6º maior país do mundo em investimento em 2023. Se a gente fizer esse recorte só para a energia renovável, o Brasil é o 3º país do mundo, apenas atrás da China e dos Estados Unidos. No ano passado, a gente foi também o 3º país do mundo em termos de instalação de novas plantas solares e eólicas. E com a Elbe aqui, e eu sei que ela vai trazer esse ponto, ele já foi falado hoje, eu não posso trazer uma informação importante que já é conhecida pelos brasileiros, mas que traz uma surpresa muito grande e é muito questionada por estrangeiros, que é o fator de capacidade eólico que a gente tem, que é, de longe, o melhor do mundo. O que significa que, se a gente instalar a mesma turbina eólica no Brasil e na China, o Brasil consegue gerar com a mesma turbina quase o dobro que a China consegue gerar. E isso é a base de muito do potencial que a gente tem em vários setores. A gente também tem uma situação única e muito privilegiada no transporte. A gente não fala muito disso, mas o Brasil é um dos maiores mercados de veículos de passageiro do mundo. E a gente tem, quando a gente olha para um cenário de longo prazo, nos nossos resultados, nas nossas análises, a gente vê uma situação muito única no Brasil comparado com o resto do mundo, que é, enquanto se a gente olhar nas próximas 2 décadas e meias para o mundo inteiro, o que a gente vai ver em todos os países é basicamente um domínio de veículos elétricos. É isso, você troca do veículo a combustão para o veículo elétrico. No Brasil, a gente tem uma trajetória diferente, que sim, deve ver veículos elétricos crescendo, mas a gente também vai ter um papel muito grande do setor de biocombustíveis, que já coloca o Brasil numa situação muito privilegiada e também como uma referência global no setor de transporte. E o setor de biocombustíveis também vai se tornar cada vez mais importante para a descarbonização da aviação, já que, além de outros fatores e além da expertise que a gente tem, a combustível através de cana-de-açúcar é um dos combustíveis mais limpos para fazer a descarbonização do setor de aviação, colocando o Brasil também, mais uma vez, numa situação muito privilegiada para acessar novos mercados. Descarbonização da indústria, a gente também está muito bem posicionado, já foram trazidos alguns pontos. E, para descarbonizar a indústria, existem vários caminhos, e um deles, que é talvez o mais falado no momento, é hidrogênio. E também, muito falado agora, que a legislação de hidrogênio no Brasil foi aprovada, colocando o Brasil no mapa, junto com mais de 50 países no mundo que já têm estratégias para esse setor. E por que hidrogênio está sendo tão falado? Porque o Brasil tem, como resultado, entre outras coisas, da nossa capacidade, do nosso potencial eólico e nossos fatores de capacidade altíssimos, o Brasil tem potencial de produzir o hidrogênio verde mais limpo do mundo, mais barato do mundo em 2030. Mas não é só no hidrogênio, que agora é o assunto do momento, que a gente tem potencial. A gente também tem potencial, por exemplo, para ter uma das soluções de armazenamento, captura e armazenamento de carbono para a indústria de cimento mais baratas do mundo. E a gente tem potencial, parte disso pelas razões que o Thiago Toscano já trouxe hoje, de produzir
aço verde mais barato do mundo. Todos esses fatores são muito importantes se a gente pensar no que está acontecendo nas tarifas de carbono que estão sendo impostas pelo mundo e que vão afetar o Brasil e que tem potencial de limitar as exportações brasileiras nos próximos anos e de ter um impacto gigante na nossa economia e desenvolvimento social também. Metais, como foi trazido pelo Tiago, a gente tem umas reservas importantíssimas de metais de transição que vão ser fundamentais não só para apoiar a transição brasileira, mas apoiar a transição e suportar a transição global para uma economia de baixo carbono. E a gente tem, o Brasil conta com pelo menos 15% das reservas globais de 5 metais de transição que vão ser fundamentais: manganês, níquel, terras raras, minério de ferro e grafite. E para terminar, fugindo um pouquinho do ponto, mas eu queria trazer uns dados em tópicos que foram muito discutidos hoje, que foi o mercado de carbono. Então, trazendo só alguns dados para provar alguns pontos e trazer algumas informações adicionais, porque esse tópico vai ser fundamental no ano que vem, no momento que o Brasil terá a presidência da COP30, e ele também aponta uma oportunidade gigantesca para o mercado brasileiro. E essa oportunidade existe tanto no mercado doméstico como no mercado internacional. No mercado doméstico, se a gente olhar apenas as 10 maiores empresas brasileiras que colocaram metas, principalmente focadas em escopo 1 e escopo 2, para chegar a net zero até 2050, a gente está falando de uma redução de emissões necessárias de 177 milhões de metric tons de CO2 equivalente. O que isso significa? Significa quase a emissão anual da Argentina. E a gente só está falando das 10 empresas, a gente só está falando de escopo 1 e 2. Demorou para concluir aqui e para suas conclusões, por Então, favor. 3 pontos finais. Bem rápido. Primeiro, isso significa que, por mais que as empresas façam uma descarbonização muito acelerada, elas vão precisar abater, porque elas não vão conseguir chegar a zero apenas com redução de emissões. E também, isso alinhado com o fato que o Brasil tem o potencial de ser um dos maiores países em termos de suprimento de mercado de carbono, a gente entende que o país pode entrar numa posição muito em breve para não só influenciar o mercado global, como influenciar os preços globais do mercado de carbono. Estou à disposição para conversar, estou à disposição para ajudar a trazer dados, para apoiar as decisões que precisam ser feitas muito em breve, para que a gente aproveite todas as oportunidades e que a gente aproveite todos os privilégios do Brasil no curto prazo. Não pode ser no médio prazo e não pode ser no longo prazo. Muito obrigada. Obrigada, Luísa. Antes de passar a palavra para a CEO da Abeólica, queria oferecer aqui um espaço para o Cláudio Oliveira. Um segundinho, só vou pedir para voltarem na tela, a tela que tem o QR Code do reporte da Bloomberg, rapidamente. Aí depois, assim que colocar, vocês podem voltar à tela normal. Pode continuar. Pode continuar, Fábio. Rapidinho, Elbia. Vou passar a palavra aqui para o Cláudio Oliveira e queria fazer um pequeno complemento à apresentação dele. Um segundo. Muito obrigado. Não, na realidade, eu cometi aqui uma gafe, eu esqueci de comentar que a Raízen, de fato, é uma empresa co-controlada, né? Ela é controlada pela Cosan e pela Shell. E já peço desculpa aqui ao Cris pela falha. Não, mas eu não deixaria passar na minha fala, Cláudio, mas obrigado. Bom, convido agora a CEO da Associação Brasileira de Energia Eólica, a Abeólica, Elbia Ganum. Obrigada, Elbia. A palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer o convite do João Dória, do Breno. É um privilégio estar aqui nessa discussão. Aprendi tanto até agora e gostaria de contribuir também com o que eu tenho para falar de Brasil, de energia eólica principalmente, mas não só de energia eólica, de energia. Queria cumprimentar nossos colegas de mesa, no nome do presidente Michel Temer, e queria cumprimentar os participantes em nome do Rodrigo Pacheco, senador, nosso presidente do Senado. E, bom, a minha contribuição aqui, além de presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, eu sou vice-presidente do Conselho Global de Energia Eólica. E também participo do Conselhão do Lula, junto com o Meto, e a gente tem procurado levar a importante discussão de transição energética e de fazer uma política industrial
verde, ministra Isabela. É nessa pauta que a gente tem trabalhado. Bom, a Associação de Eólica, ela representa a energia eólica onshore, que é uma fonte já consolidada no país. Nós estamos desenvolvendo as eólicas offshore, hidrogênio verde e também baterias. Não dá para pensar em fontes isoladamente. Nós temos mais de 150 membros e destaco a Shell como uma importante empresa investidora do setor de óleo e gás que está conosco, com interesses em offshore, hidrogênio e outras renováveis, e a Raízen também, que é nossa grande parceira, além de Acciona. O que é legal na nossa associação é que a gente apresenta e representa toda a cadeia de produção da indústria de energia eólica. E o Brasil, sim, construiu uma cadeia de produção de energia eólica em que nós produzimos 80% de uma turbina eólica nacionalmente. E isso é um privilégio. Bom, a energia eólica é a fonte que mais cresce no mundo, junto com a energia solar. E junto com bioenergia, essas fontes, essas três fontes, serão a grande resposta da transição energética global. Ano passado, nós batemos recorde de instalação, foram 117 gigawatts de capacidade instalada, e o Brasil também bateu recorde de instalação, com 4,8 gigawatts de capacidade instalada. O Brasil é o terceiro país que mais investe em energia eólica no mundo e já é o 6º país em capacidade instalada. Dória, quando eu cheguei na associação, em 2011, o Brasil era a 15ª economia no mundo. Hoje nós somos a 6ª. É claro que a China lidera esse mercado, mas o Brasil está muito bem posicionado, como eu mencionei. E esse contexto global é muito importante, a Luísa já trouxe uns dados, porque nós estamos nos posicionando globalmente com resultados de políticas que foram pensadas no passado. É importante a gente planejar esse país, pensar 10 anos à frente, 20 anos à frente, fazer hoje o que nós queremos amanhã. Então, essa história de Brasil do futuro é um Brasil que está sendo decidido agora, ministra Isabela, como bem você colocou. O Brasil, em termos de matriz elétrica, é para nós um grande orgulho, e ele passou por uma grande transformação, principalmente a partir de 2011 e 2012, com a chegada da energia eólica. Talvez por isso seja tão relevante, num fórum desses, a energia eólica ter seu destaque. Aqui foi um aprendizado muito importante que nós podemos trazer para outras fontes de geração, como é agora as eólicas offshore e também o hidrogênio. O Brasil hoje tem a eólica como a 2ª fonte de geração, com cerca de 16% da capacidade instalada, e as nossas hidrelétricas maravilhosas, com cerca de 60%, ministro Edu Costa. E a nossa matriz energética é muitíssimo renovável também, a gente está falando de cerca de 45%. Agora, o show da nossa matriz elétrica é que 93% da energia que está chegando no Brasil hoje, nas nossas casas e nas nossas indústrias, vem de fontes renováveis. Isso é um diferencial enorme para o país que quer produzir o hidrogênio verde e ser competitivo. O Brasil é imbatível, por isso, parabéns, senador Rodrigo, pelo projeto recém-aprovado do hidrogênio verde e também do biocombustíveis, que é uma grande potência. A nossa potência está concentrada no Nordeste brasileiro, quando a gente está falando de onshore, e, como bem falou João Dória, toda a costa para os nossos projetos offshore. A Bahia lidera essa produção, seguida do Rio Grande do Norte e outros estados, e a gente tem um bom potencial também no Rio Grande do Sul. Como trazido pela Luísa, o nosso fator de capacidade, que é a nossa geração líquida de uma turbina, ele está entre 50% a 60%. É o maior do mundo, as pessoas não acreditam, acham que a gente está contando história, porque o nosso fator de capacidade é similar ao de uma hidrelétrica. Isso é realmente fantástico. A gente cresceu virtuosamente nos últimos 10 anos, nos últimos 10, 12 anos,
e vamos crescer muito mais nos próximos 10, 20, 30 anos. E o que é importante? Falamos aqui de manhã, o aspecto social, os benefícios da energia eólica. Ministro Roberto Rodrigues, a regularização fundiária que os projetos eólicos trazem para esse país é uma coisa impressionante. Outra coisa, fixar o homem à terra. O Nordeste ele passou por um desenvolvimento nos últimos 10 anos com a chegada da eólica, em que o IDHM do Nordeste cresceu 21% com a chegada dos parques eólicos. E o PIB naquela região cresceu 21% com a chegada dos parques eólicos. A cada R$1 que nós investimos em energia eólica, nós devolvemos R$ 2,9 para a economia brasileira. É um efeito multiplicador fantástico que a eólica traz. Então, esse aspecto social, ele tem sido o mais importante para nós, e nós estamos enfrentando, ministra Isabela, algumas questões sociais já. E a ministra é minha conselheira, além de amiga de longa data, e nós estamos trabalhando fortemente para fazer com que os nossos projetos sejam também socialmente sustentáveis. Recentemente, publicamos um guia de boas práticas e estamos fazendo uma série de ações sociais, porque nós queremos que este efeito multiplicador aqui trazido, ele seja mais multiplicável ainda. Em termos de pegada de carbono de cadeia de produção, a energia eólica é a segunda fonte com a menor pegada de carbono. Quando eu penso toda a cadeia de produção, a fabricação da turbina e outros fatores, sendo a nuclear uma fonte também relevante na transição energética, a primeira fonte. Bom, o que é que nós queremos falar de transição energética? A transição energética ela pode ser, para muitos países, um desafio. Para o Brasil, é uma grande oportunidade. Eu não tenho dúvidas, dado o potencial que o país tem, dado todos esses efeitos que nós percebemos na economia e na sociedade, e dada a quantidade de recursos que o país tem, e recursos da melhor qualidade. Nós temos os melhores ventos do mundo, até onde se sabe, para a produção de energia eólica. E o cenário de Brasil, muito bem discutido aqui, nós temos esse papel relevante de trazer o Brasil aqui fora, chamar os investidores, desafiador, eu sei, mas a gente precisa preparar esse país, e eu entendo, senador Rodrigo, que o papel do Congresso aqui é fundamental em fazer a legislação moderna que atenda à legislação de energia, não só de energia, nós temos que pensar nos outros pilares, bioeconomia, mineração, e o Congresso tem um papel relevante aqui, porque as demais economias do mundo, cito Estados Unidos, países europeus, eles têm recursos do Estado para fazer investimentos. Nós precisamos de vocês, investidores, e nós estamos aqui para dizer que, sim, o Brasil é um bom lugar para investir, que nós estamos vendo muitas oportunidades agora para novas tecnologias, como offshore. O senador Everton tem feito um trabalho fantástico. Semana que vem, acho que a gente já começa a aprovar esse projeto, né, senador? A gente está aí numa campanha global para aprovar o projeto de offshore, e tenho muitos investidores lá, e alguns até meio que desistindo do Brasil, falando, espera só um minutinho que a gente já vai aprovar esse projeto. Está na fila de uma lista de projetos que o Congresso tem feito com muita competência, e nós estamos muito felizes. O segredo do Brasil é a abundância de recursos e a capacidade de legislar, de promover uma legislação que seja segura para que o investidor vá para lá. E é isso que a gente está construindo, esse ambiente amigável. Muito obrigada pela atenção, foi um prazer. Muito obrigado a Elber Ganon. Nós vamos agora para a palestra do presidente da Light, ministro das Comunicações 2003, 2005 e de 2010 a 2011, Hélio Costa. Por favor, Hélio, com você. Boa tarde, senhoras e senhores. Meu caro João Dória, eu estou aqui como presidente da Light Energia, representando o nosso investidor
relevante Nelson Tanuri, que, impossibilitado de atender ao seu convite, me pede para estar aqui presente em seu nome. E quero, inicialmente, cumprimentar toda a mesa diretora na figura do nosso ilustre e querido vice-presidente Michel Temer. Para nós, é muito grato vê-lo aqui, presidente, e dizer que o senhor fez muito em muito pouco tempo. Quero também, certamente, agradecer o carinho e a atenção de sempre do nosso ilustre presidente do Congresso Nacional, senador da República, pelo glorioso Estado de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco. Liderança de Minas para o Brasil. E os meus companheiros ex-senadores, começando pelos senadores atualmente, Efraim, que tanto nos ajuda com a desoneração, Irajá Silvestre, Wellington Rocha e os ex-senadores Romero Jucá, Cássio Cunha Lima. E, certamente, os governadores presentes, Mauro Lender e Eduardo Riedel e Ibanez Rocha. Quero também agradecer aos ex-ministros Roberto Rodrigues, Isabela Teixeira, Diogo Oliveira e Luiz Paulo Barreto. E fazer aqui uma saudação especial à gestora Carla Maciel, que acaba de ser nomeada, indicada, já assumiu o cargo de CEO da EMAI, que hoje é uma empresa que faz parte do grupo ao qual pertenço. E com ela, saudar também as mulheres gestoras que participam deste evento e deste bloco, a Elber Ganu, presidente da Associação Brasileira das Empresas Eólicas, e a Luísa Damoro, da Bloomberg Nef. Primeiro, parabéns pela apresentação das duas, excelente, muito bonito. Meus amigos, nós somos o pulmão do mundo. Por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado com a nossa Amazônia, com a nossa área verde. E, além de ser o pulmão do mundo, nós somos o celeiro do mundo. Passou por aqui o ex-ministro Roberto Rodrigues, responsável, certamente, pelo impulso inicial do agronegócio brasileiro, que hoje é um exemplo para o mundo inteiro, e, certamente, a segurança da alimentação para brasileiros e para o mundo. E eu queria ressaltar, neste momento, essa razão pela qual a Light se faz presente nesse evento e agradece muito a oportunidade de poder falar aqui, nesse momento. A Light vai completar no ano que vem, em maio do ano que vem, 120 anos de presença no Brasil. Ela, na verdade, representa 98% de energia limpa nas suas usinas. Isso, junto com as demais empresas hidrelétricas, eólicas e solares no Brasil, coloca o Brasil numa posição privilegiada de ser líder no mundo em geração de energia limpa. Então, o que eu tenho de falar aqui, na verdade, não é para brasileiros, muito menos para os empresários brasileiros, é para o resto do mundo. Vou usar até uma frase famosa em inglês, que diz: "The whole world is watching." O mundo inteiro está vendo o resto, fora Brasil, o que estão fazendo com o meio ambiente. Neste primeiro slide, eu vou resumir a questão da transição energética em dois números apenas. 50 bilhões e zero. 50 bilhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera todos os anos, que o mundo coloca. E olha que, desses 50 bilhões, 1/5, ou 200 milhões de toneladas ano, vão levar 10 mil anos para serem retirados da atmosfera.
10 mil anos. Então, a meta é o segundo número. 0. 0 carbono. O Brasil está fazendo a sua parte. O Brasil é líder na sua parte. Há 100 anos, a empresa onde eu sou presidente do Conselho já faz isso, produzindo energia limpa. E olha que fizeram uma coisa tão extraordinária, que deixaram para a nossa geração, neste momento, a capacidade de, usando os mesmos reservatórios, chovendo ou não, duplicar a sua capacidade de geração de energia. Olha que coisa extraordinária. Há 120 anos já se pensava no que ia acontecer neste momento. Qualquer produção de energia ainda é pouco para o que se precisa neste momento presente. Só a inteligência artificial vai precisar do equivalente a tudo que o Brasil produz, tudo que a América do Sul produz em uma parte da Europa para poder tocar a inteligência artificial. Então, nós temos que produzir muito, nós temos que gerar muito. E aqui, o que nós temos que fazer? E aqui não tem, na verdade, 3 pontos que nós estamos apresentando. Isso aqui é um resumo do que eu apurei na minha pesquisa, de pesquisadores, cientistas, conhecedores profundos do sistema, do que nós precisamos fazer. Primeiro, caminhar para o 0, como disse, usando energia hídrica, energia renovável, ou, evidentemente, no segundo, implantar com maior rapidez sistemas de energia solar e eólica. Criar tecnologias revolucionárias, capazes de ajudar a atingir a meta do Marco Zero de carbono, e esta meta é inegociável. E, mais uma vez, o Brasil está fazendo a sua parte. O Brasil é líder no mundo nesta proteção, é líder neste trabalho. Então, nós temos a nossa parte já muito garantida. E vamos criar outros modelos que podem ser seguidos no mundo inteiro. Aqui está um deles, a energia com ondas do mar, projeto que já está sendo testado no estado do Ceará. E dando certo, é mais uma vez o que aconteceu lá atrás, há 20, 30 anos atrás, com o Proálcool. Uma nova matriz energética, um combustível renovável como o Proálcool. O que representa para o Brasil isso? A garantia, a certeza de que nós nunca ficaremos sem o necessário combustível. Agora tem a possibilidade da reação nuclear com urânio não enriquecido. Quem está desenvolvendo esse projeto é o Bill Gates, que promete, nos próximos 2 anos, encontrar esta solução. Pequenos reatores com urânio não enriquecido, ou seja, sem as dificuldades do controle, sem a necessidade, evidentemente, das preocupações da contaminação. E isto é uma realidade. Eu li o livro do Bill Gates, ele já investiu milhões de dólares neste projeto e está disposto a chegar a uma solução nos próximos 2 anos. E a meta de carbono inegociável. E por que inegociável? Ou reduzimos a 0 as nossas emissões de carbono, ou o planeta não resiste. Nós já estamos sentindo os primeiros impactos da nossa falta de atenção com o planeta Terra. E as enchentes, as secas, as altas temperaturas. Agora, mais do que nunca, para finalizar, o importante e o mais importante que nós temos que ver neste processo do carbono zero é que a segurança alimentar depende da segurança energética. Sem energia, nós não vamos conseguir produzir os alimentos para milhões de seres humanos no Brasil e em todo o mundo. Em 50 anos, se nós não resolvermos a questão do carbono, nós estaremos com as regiões mais produtivas do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, como desertos sem umidade, sem água,
sem energia e sem alimentos. Sem alimentos, nós não vamos sobreviver. Essa é a mensagem. Na verdade, eu estou trazendo aqui uma proposta que vejo nas publicações mais importantes que tratam deste problema do setor. O Brasil, como disse, fez a sua parte, continua fazendo a sua parte. Eu, particularmente, tenho muita honra de estar no Conselho da Light, onde o nosso investidor é membro do Conselho, participa de todas as nossas reuniões, nos dá o seu talento e a sua colaboração permanente todas as semanas. Isso, para nós, é muito significativo. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Hélio Costa. Convido agora para a sua palestra o presidente da Shell Brasil, Cristiano Pinto da Costa. Obrigado, boa tarde a todos. Tarefa difícil, João, ser o último palestrante num evento como esse. Vou começar com as saudações, presidente Michel Temer, presidente Rodrigo Pacheco, em nome de todos os senadores, deputados aqui, governadores, ministros, querida ministra Isabela Teixeira. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui, especialmente em Londres, cidade sede da companhia para a qual eu trabalho, cidade onde tive a oportunidade de morar há 13 anos, onde nasceram as minhas duas filhas. Minha conexão com a cidade ela é muito grande. Eu vou hoje falar um pouquinho de um estudo que a Shell fez esse ano. A Shell fez um estudo de cenários para a transição e segurança energética. A Shell faz cenários há anos no mundo como um todo. Cenários não são previsões do futuro, eles apontam potenciais caminhos e eles são usados pela companhia para que a gente teste estratégias de negócio, decisão de negócio contra esse cenário, para ver a robustez dessas estratégias e dessas decisões. Esse ano, pela primeira vez, em 40 anos, mais de 40 anos que a Shell faz cenários, pela razão que o Brasil vai sediar os debates do G20 e a COP30, a gente decidiu fazer um estudo específico para o Brasil, olhando especificamente para o mercado brasileiro. Três grandes fatores estão levando as considerações nesse trilema hoje que o mundo vive, de conseguir caminhar na transição energética, segurança energética muito mais forte hoje do que era alguns anos atrás, e a transição justa que passa pela segurança alimentar que foi falado. Primeiro, no gráfico do meio, é inegável, a ciência mostra, os eventos climáticos estão aí, é inegável que o mundo tem que convergir para emissões líquidas zero em 2050. Do lado esquerdo do gráfico tem um outro fator muito importante, tá? Um crescimento populacional, e associado a esse crescimento populacional entre agora e 2070, você tem um crescimento de consumo de energia. E aí já se falou bastante da necessidade de mais energia para a inteligência artificial. Eu vou usar um outro dado. As pessoas que vivem no hemisfério sul consomem 1/3 de energia per capita do que as pessoas que vivem no hemisfério norte. E há uma correlação direta entre consumo per capita de energia e qualidade de vida. Então, suprir essa demanda crescente de energia é um grande desafio para a sociedade. E do lado direito, como já foi falado também, tecnologia. Novas tecnologias vai ser a grande chave para que a gente possa trazer novas ideias, novos modelos de negócio e acelerar essa jornada de transição energética. A Shell fez dois cenários, né? No cenário azul, a gente chama de Sky 2050, o mundo vê uma colaboração não vista até hoje entre diferentes países, em diferentes setores, entre iniciativa privada, iniciativa pública, e o mundo consegue ter políticas, decisões e convergir num mundo que se chega a emissões líquidas zero em 2050. Esse cenário é chamado Sky 2050. No cenário marronzinho na tela, chamado Arquipélagos, o mundo fica um pouco mais fragmentado. Países olham mais para a sua própria segurança e pelo seu próprio umbigo. E o mundo não consegue essa colaboração. As emissões líquidas elas não são... A gente não consegue chegar em 2050, demora um pouquinho mais, 2060 é o que o cenário veste. E a gente usou esses dois cenários para polarizar o debate. Eu queria que vocês olhassem, tem dois slides, né? Eu queria que vocês prestassem atenção nesses dois slides, porque uma das coisas chamou bastante atenção no time global da Shell quando fez o estudo em relação ao Brasil. Preste atenção na barra cinza
no centro desse gráfico e preste atenção na barra laranja à esquerda desse gráfico. Esse é o perfil de emissões de CO2 global, né? Então, globalmente, você tem uma concentração desproporcional de emissão de CO2 por energia fóssil versus uso da terra. Quando a gente fez o estudo para o Brasil, foi isso que o estudo mostrou, né? O Brasil tem uma situação fundamentalmente diferente das grandes economias no mundo. O principal contribuinte para emissões de CO2 no Brasil é o uso da terra, especialmente, já falado aqui nas sessões da manhã, desmatamento, queimadas e desmatamento ilegal. Está aí o grande desafio para o país. Para o Brasil conseguir atingir as suas emissões líquidas zero e as suas NDCs em 2030, essa talvez seja a tarefa mais difícil, presidente Rodrigo Pacheco, que o Brasil tem que endereçar, reduzir as queimadas e o desmatamento ilegal. Muito do que eu vou mostrar nesse slide já foi falado pela Luísa e por outros colegas de painel. Tem uma complementaridade aqui, né? Na verdade, o Brasil larga na frente, e larga muito na frente. Um slide foi muito bem mostrado pela Luísa, a comparação da matriz energética de diferentes países, né? O Brasil vai ter um crescimento de consumo de energia, que o país vai crescer e está numa rota positiva de crescimento. Porém, todas as energias, todas as formas de energia, elas vão ser necessárias para suprir a demanda, né? É uma falácia, na nossa visão, assumir que o mundo vai conseguir atingir o que precisa atingir com uma forma de energia versus a outra forma de energia. Às vezes a gente polariza esse debate também, é uma forma versus a outra. Na verdade, você precisa de todas as formas. E como a Luísa colocou também naquele slide, a gente usa uma expressão em inglês na Shell que diz que a transição energética ela vai se dar at different paces in different places. Vai em velocidades diferentes, em lugares diferentes, porque cada país tem a sua peculiaridade. E a gente vê nesse slide que a barra vermelha e a barra verde mostram, independente do cenário que você tiver, Sky 2050, aquele cenário onde você chega em emissões líquidas zero em 2050, no gráfico da direita, no arquipélago, onde demora um pouquinho mais, a demanda por óleo e gás, ela continua nas próximas décadas. E o que isso traz de oportunidade para o Brasil? Esse estudo, como o estudo da Bloomberg, também está disponível para a sociedade brasileira. Quem quiser consegue entrar no site da Shell e baixar ele. Para o setor de óleo e gás em particular, o que o estudo mostra, né? O estudo mostra que, independente de quando vier o pico de consumo, o pico de produção e, consequentemente, de consumo de óleo e gás no mundo, diferentes visões, meio da próxima década há uma convergência, que é quando isso vai acontecer. No Brasil, ele vai acontecer depois da média global. E por que ele vai acontecer depois da média global? Porque o Brasil já provou ser uma indústria de exploração e produção segura, 15 anos do pré-sal brasileiro sem nenhum acidente grave, competitivo do ponto de vista de custo por barril e competitivo do ponto de vista de intensidade de carbono por barril produzido. Então, uma oportunidade enorme para o Brasil aqui de repor as suas reservas, continuar avançando na sua produção, no seu setor de exploração e produção. Como é que a Shell vem se posicionando com isso? A Shell é uma companhia em transformação, é uma companhia tradicionalmente de óleo e gás, que vem dando os passos firmes com o comprometimento de atingir emissões líquidas zero em 2050, e a gente está diversificando o nosso negócio globalmente, no Brasil em particular. Somos o segundo maior produtor de óleo e gás no Brasil, o maior parceiro da Petrobras, um portfólio diversificado entre diferentes bacias de exploração e produção, como o gráfico mostra. Já foi citado pelo Cláudio, uma parceria super bem sucedida com a Cosan. Em 2011, nós fundamos a Raízen, uma potência no biocombustível. A Raízen, se fosse um país, seria o 5º maior produtor de biocombustíveis do mundo. E hoje, como o Cláudio também mostrou, uma rota cada vez mais valorizada e necessária para abaixar a intensidade de carbono de diferentes indústrias. A gente tem uma comercializadora de energia, Shell Energy Brasil, que vende óleo, gás, energia elétrica e, eventualmente, créditos de carbono, porque a gente quer ser um fornecedor único para o cliente e acompanhar o cliente na sua própria jornada de descarbonização, conforme o nosso cliente muda o consumo, o perfil de consumo dele, de óleo para gás, para energia renovável, e, eventualmente, necessita de crédito de carbono para chegar a emissões líquidas zero. E a gente também tomou uma posição há 2 anos atrás numa companhia brasileira, desenvolvedora de crédito de carbono, uma companhia chamada Carbonex, porque a gente aposta no futuro desse mercado para o Brasil. E aí, para fechar com as minhas considerações
considerações finais. A primeira mensagem que eu deixo é de que o Brasil é realmente um powerhouse de energia e tem uma oportunidade única. Trabalhar numa companhia realmente global, tendo tido a oportunidade de morar quase 20 anos fora do Brasil, fazer negócio nos 5 diferentes continentes, é difícil a Shell achar um país com as características que o Brasil tem. A Luísa mostrou isso claramente nos slides dela. E a gente tem a oportunidade de avançar com todas as fontes de energia. Óleo e gás, biocombustível, renovável, como já aconteceu, e, eventualmente, desenvolver novas tecnologias como sequestro de carbono, CCS, hidrogênio, lei recentemente aprovada, e o mercado de carbono. A gente tem a oportunidade de atingir emissões líquidas zero, caso o Brasil enderece realmente a questão das emissões associadas ao desmatamento e às queimadas, antes das grandes economias do mundo e até antes de 2050. Políticas públicas e parceria entre privado e público vão ser essenciais, por isso eventos como esse são tão importantes. O grande desafio do Brasil na questão das emissões está relacionado ao uso da terra, primordialmente desmatamento, queimadas, mas também na agricultura. E aí, por último, uma mensagem do setor de óleo e gás. O setor de óleo e gás no Brasil é hoje um dos maiores contribuintes da balança comercial. O Brasil vai atingir o pico de produção no começo da década de 2030. Se não investirmos em novas fronteiras exploratórias ou novos leilões de exploração e produção, a gente vai ter um problema na balança comercial, a gente vai deixar de ser o que se tornou superávit e exportador de óleo e gás para potencialmente voltar a ser importador de óleo e gás, porque se você não fizer nada num campo de petróleo, ele cai de produção 7 a 10 anos, 10% por ano de produção. E entre um leilão de uma concessão de petróleo, você começar a produzir, demora de 7 a 10 anos. Ou seja, o Brasil não tem condição de esperar um pouco mais para avançar na exploração. E aí um dado final para fechar a minha fala. No começo da década de 2010, 11, 12, dados da Agência Nacional de Petróleo, o Brasil furava entre 120 a 150 poços exploratórios por ano. Em 2024, nós vamos furar 6. Então, a retomada dos leilões, a abertura de novas fronteiras é essencial para que o Brasil continue com a potencialidade que tem de óleo e gás, além de todas as outras fronteiras, além de estabilidade fiscal, regulatória, como já se falou. Muito obrigado, boa tarde a todos. Alô? Bom, que painel fantástico. Muito obrigado a todos. Cristiano, já tinha parabenizado você e a Shell pelo reporte que vocês fizeram, fantástico. Luísa, parabéns pelo reporte também da Bloomberg, excepcional. A apresentação, Elbe, a sua também, dados, quando a gente consegue visualizar os dados também, isso traz outra dimensão para o nosso entendimento de potencial. Tiago, Cláudio e Hélio, parabéns também pelas exposições, só reforçou os dados que a gente viu em tela, e eu acho que aqui é já fazendo aqui o nosso encerramento, por sinal, vou pedir que vocês fiquem aqui, que a gente vai fazer o encerramento daqui, já para ganhar tempo, eu já vou convidar o Paulo Sâmia, o Sérgio Dávila e o João Dória aqui para fazerem o encerramento, mas eu acho que é um insight legal de trazer desses dias de evento e de conferência do LEAD. Aqui, ao longo de todo o dia, a gente conseguiu extrair insights extremamente valiosos de diversos setores. São insights que a gente acaba vendo em primeira mão de líderes de mercado e que a gente pode voltar para o Brasil cheio de ideias, inspirados e cheio de ideias. Esse painel aqui demonstrou, eu não vou mencionar todos os painéis, porque foram todos excelentes, mas vou usar esse como exemplo, mostrou o potencial do Brasil para ser uma potência de energia verde, energia renovável. A ministra Isabela, acho que concorda comigo, um potencial não só de já ter sua matriz limpa, mas ser um líder mundial nesse setor. Então, essas conferências permitem que a gente aprenda, extraia insights e, além de tudo, tenha a oportunidade de conversar com pessoas que, se você está aqui, é porque você tem a intenção
de fazer um Brasil melhor e levar boas coisas para o nosso país. Essa é a intenção do Brasil, das nossas conferências internacionais, é sempre trazer boas coisas para o Brasil, seja investimento, seja insights, novas ideias e novos negócios. Então, quero pedir uma salva de palmas a todos aqui desse painel. E já convidar aqui para fazer esse encerramento o Sérgio Dávila, diretor de redação da Folha de São Paulo. Sérgio, vou pedir para você me acompanhar aqui do lado. O Paulo Sâmia, CEO do UOL, e João Dória, co-chairman do LEAD, para virem aqui. A gente faz de pé mesmo. E vou pedir para vocês fazerem um wrap-up, talvez uma mensagem final aqui do nosso encontro, com as suas mensagens, o que vocês levaram daqui. Enfim, utilizem da forma que acharem melhor. Acho que começar com o Sérgio. Preferiu qualquer microfone aqui? Eu fiz uma colinha aqui. Boa. Obrigado, Johnny. Bom, Johnny, foi um dia muito produtivo, informativo, e informação é a palavra-chave do dia. João, o risco de chamar um repórter para a mesa é que eu não resisti a anotar alguns fatos e boas frases ao longo do dia. Anotei algumas aqui intercaladas. O BC e o Google vão lançar o Pix por aproximação nos próximos dias. O Brasil tem que parar de falar mal do Brasil. Vai para a terapia. Brasil e Reino Unido podem fazer um acordo comercial bilateral. É preciso um marco legal contra os supersalários. O presidente do Senado deve seguir no Senado até o fim do mandato. Invista no Brasil que nós temos segurança jurídica. Telefones usavam 10 elementos da tabela periódica nos anos 60, 27 nos anos 90 e 63 hoje em dia. Quem me dera uma linda atriz pudesse dedicar um prêmio à agricultura que a sustenta. Informação, essa é a força do jornalismo profissional. Há alguns dias, o Washington Post anunciou que, pela primeira vez em anos, não declararia apoio a um candidato presidencial em editorial, como faz há décadas e como é praxe na imprensa americana. O Brasil não tem essa prática, o que eu acho bom. Mas houve uma revolta entre leitores e jornalistas que julgaram que o jornal tomou a decisão movido por interesses não transparentes. Hoje, no dia de hoje, para se defender, o dono do Post, o bilionário Jeff Bezos, escreveu um artigo cujo título é A Dura Verdade, Americanos não confiam na imprensa. Eu discordo dele. Talvez por isso ele seja o homem mais rico do mundo e eu não seja o homem nem mais rico dessa mesa. Mas por que eu discordo? Quando há eventos de grande gravidade, como guerras, infelizmente a gente tem 2 em andamento, pandemias como a da Covid, que obrigou governadores como João Dória e outros a formar uma federação à revelia do governo federal em favor da vacina e a imprensa a criar um inédito consórcio de apuração de dados de vítimas e contaminados. Então, quando há esses eventos, a população recorre ao jornalismo profissional. Os recordes de audiência nesses períodos são prova disso. Estamos todos aqui hoje discutindo assuntos tão importantes, também é uma prova disso. Em nome da Folha, eu agradeço a todos. Bom, eu não sou jornalista, mas depois de 24 anos numa empresa jornalística, eu também trouxe a minha colinha. E eu, primeiro de tudo, queria dizer que estou muito impressionado e satisfeito com o evento. Acho que foi um evento excepcional. E eu também extraí algumas coisas desse evento que me marcaram muito. Primeiro que existe, né, nós estamos falando aqui de uma relação bilateral entre Brasil e Reino Unido, existe um grande alinhamento, né, de interesses entre os dois países, principalmente no que diz respeito à sustentabilidade. O Brasil tem um sistema financeiro sólido e moderno, como nos falou o nosso presidente Roberto Campos Neto. Temos um grande potencial de crescimento da área cultivada, não só em área mesmo, mas também em produtividade, em função da tecnologia aplicada. Temos segurança jurídica, como nos disse o nosso presidente, Michel Temer, e é um país privilegiado em sua matriz energética, como disse a Luísa. Então, o Brasil deve ser um destino natural para o investimento e parcerias estratégicas do Reino Unido.
como mostrou, acabou de mostrar, e como prova o Cristiano, com mais de 100 anos a Shell no Brasil também. Então, basta o quê? Basta termos uma visão, como nos mostrou o governador Eduardo Riedel, e transformar isso num projeto, como nos ensinou também, novamente, o nosso presidente. Esse foi o grande aprendizado que eu tive hoje. Agradeço a presença de todos, mais uma vez, e aproveito para convidar todos a estarem presentes também no nosso próximo evento em Lisboa, no dia 14, 15 e 16 de novembro. Muito obrigado. Também trouxe a minha cola. Mas a cola é primeiro para as informações a vocês todos. Daqui a pouco nós temos o jantar da Shell, no Milos. Nós vamos sair aqui do hotel às 19h30. O traje é passeio, é como vocês estão, sem gravata, blazer ou terno sem gravata. E os que estão acompanhados com as esposas podem ir acompanhados com as suas respectivas esposas. Repito, a saída hoje às 19h30 para esse jantar no maravilhoso Milos, oferecido aqui pela Shell, nosso Cristiano e o nosso Flávio, que estão aqui presentes. Depois, amanhã, nós temos a Tate Gallery, uma das galerias mais importantes da Inglaterra. Vale a pena a visita. Nós vamos sair daqui às 10 horas da manhã para fazer uma visita completa, guiada, e depois almoçaremos na Tate. É um almoço mais cedo, para permitir àqueles que, como eu, viajarão ao final da tarde, possam ter seu tempo necessário para organizar a sua mala, eventualmente alguma compra necessária, alguma encomenda de filho, e depois seguiremos para o aeroporto de Heathrow. O traje amanhã é esporte, não há necessidade de blazer, nem interno, da forma que você achar melhor. Eu mesmo vou vestir meu par de tênis, o meu jeans e uma malha para poder acompanhar a Tate Gallery. Vale a pena, eu queria voltar a lembrar, é uma das galerias mais importantes da Grã-Bretanha, e a nossa é uma empresa britânica, mas de anfitriões brasileiros, a PrimeFi, que vai estar lá conosco para nos receber. E vou seguir aqui também a recomendação do Paulo Sammer para convidar vocês para Lisboa, dias 14, 15 e 16 de novembro, onde estaremos realizando a mesma Lead Brasil Conference, só que em Lisboa, com uma outra temática, embora sempre mantendo as duas grandes bandeiras brasileiras, ou as três grandes bandeiras brasileiras, o agronegócio, transição energética e sustentabilidade. Mas também vamos ter uma ênfase muito grande, presidente Temer, na questão tecnológica e, presidente Rodrigo, na tecnologia da informação e inteligência artificial, sempre ao lado da Folha de São Paulo e ao lado também do Portal UOL. E agora, as palavras finais, eu queria pedir ali para a nossa equipe só registrar, impressionante a audiência, inclusive, da TV Lead, Marx, assim como, certamente, a audiência do Portal UOL. Eu recebi dezenas de mensagens, que é até um tempo excessivo, no uso do celular, respondendo e agradecendo as mensagens, governador Riedel, de pessoas que lá no Brasil nos assistiram. Só na TV Lead foi crescendo, começou, evidentemente, de madrugada, tinham 300 pessoas assistindo. 300 pessoas era quase o dobro da audiência que nós tínhamos aqui. Nós chegamos a mais de 4.000 pessoas nos acompanhando. Certamente o Portal UOL deve ter acrescentado um número ainda maior, ou seja, o grau da repercussão daquilo que vocês falaram hoje aqui foi enorme. Não foi apenas pelas pessoas que aqui estavam presentes, foram aquelas pessoas que gostariam de estar presentes, mas principalmente, Hélio Costa, as pessoas que respeitam o debate, que respeitam o entendimento, que respeitam o seu país. E foi própria a frase dita aqui pela ministra Isabela Teixeira. Nós não devemos falar mal do Brasil, ainda que possa merecer, mas não devemos falar mal do Brasil, especialmente quando estamos fora do Brasil. Nós temos que entender o nosso papel como brasileiros. E como brasileiros, é nosso dever defender o Brasil. Não se trata de fazer a defesa política ou defesa partidária, mas a defesa do nosso país. E é isso, Marx, que o LEAD tem feito sistematicamente ao longo, especialmente, desses 2 últimos anos.
O LID agora tem 21 escritórios fora do Brasil, inclusive aqui em Londres, como vocês sabem, e seguimos fazendo e promovendo atividades e eventos para falar bem do Brasil, presidente. E com a certeza de que com esse caminho, e governador Mauro Mendes, com a participação de vocês, do setor público, do setor privado, dos meus colegas de imprensa, das pessoas que estão nos assistindo nas suas casas, daqueles que também têm o mesmo grau de confiança no seu país e no seu futuro, ou pelo menos têm o grau de esperança de que possamos ter um país melhor para os nossos filhos, os nossos netos, nós teremos que estar juntos. E juntos, construindo, se possível, um país melhor, um país mais justo, um país com menos pobreza, um país com mais riqueza, e a riqueza aqui não é riqueza material, é a riqueza de sentimento. E eu quero tomar a liberdade, Sérgio, de dizer aqui a frase que não foi dita publicamente, mas foi dita reservadamente pelo presidente Michel Temer, e que eu acrescento às boas frases que você aqui enunciou. Nós não precisamos de um país dividido e nem um país cheio de ódio. Nós precisamos de um país unido e convertido na paz para que nós possamos crescer juntos. A frase do presidente Michel Temer, que aliás provou com o seu mandato e com a sua trajetória de vida que o campo da paz é muito melhor do que o campo do combate. E por quê? Porque o combate destrói e a paz constrói. Obrigado, uma boa tarde, uma boa noite, até mais. Obrigado, pessoal, parabéns pelo evento. Obrigado a todos. Obrigado. Muito bom, presidente.